Começou já? Boa tarde. Então, pessoal, a gente vai falar hoje de um assunto que eu acho que as empresas não falam muito. Nós vamos falar sobre as leis do amor, certo? As leis do amor. Ou então amor. Vocês querem falar de quê? Vocês querem falar do amor ou das leis do amor? Das leis. Qual a diferença do amor para as leis do amor? O que é o amor? Vamos começar filosofando. O que é o amor? É o amor da lei. Não é isso? O que é o amor? Sentimento? Quem mais? Valdir, o que é o amor? É o amor, vai. Vou ter que ficar segurando aqui, né? Para depois passar para você. Gente, para quem não conhece, né, eu vou me apresentar, porque pode ser que esse vídeo eu passe para alguém. Sou Juliano Fontinelli, diretor aqui da Hermes, e a gente está na nossa reunião aqui de sexta-feira, reunião motivacional, ativacional, e também sou constelador familiar, e eu vou falar das 3 leis do amor, tá? Mas aí, durante as leis, a gente pode também discorrer sobre outras coisas, tá certo? Sobre o que significa aí essa questão do amor. Nós temos 3 leis do amor. Nas constelações familiares, sistêmicas, porque é um sistema familiar, todos nós temos o nosso sistema familiar, e essas 3 leis de amor, elas influenciam totalmente a vida das famílias e a nossa também. Então a gente precisa que essas 3 leis elas estejam em harmonia na nossa vida, para que a gente tenha uma vida saudável, para que a gente tenha uma família harmonizada, vamos dizer assim, tá? E essas 3 leis são a lei do pertencimento, primeiro a hierarquia. Hierarquia, pertencimento e dar e receber. O que seria essas leis, tá? Primeiro a gente fala da hierarquia. O que eu posso falar da hierarquia? Aquele que vem primeiro, ele tem que ser respeitado. Ele precede os que nasceram depois, os que vieram depois. Isso serve para constelação familiar e para constelação e para o sistema organizacional. Ou seja, nós, Hermes, somos uma família. Vocês têm dúvida que a gente é uma família? E que aqueles que vieram antes, isso que a hierarquia fala, tem precedência sobre os que vieram depois. Vamos ver aqui o caso. Hoje o mais antigo, vamos falar assim, de cargo e de tempo de serviço, eu acho que é o Jefferson, né? Tirando, o David também tem muito tempo de serviço, mas o David saiu, depois retornou, né? Quer dizer que ele foi para o final da fila, né? Também é respeitado o tempo que ele passou na empresa e a experiência que ele adquiriu. A Germana, da mesma forma, teve um tempo que saiu e voltou. Mas aqui, de tempo, quem é que é o mais velho aqui? Eu meio, Gerson. Se a gente fosse falar como uma família tradicional, né? Eu seria o pai, né? O Gerson seria o filho mais velho. A Beth seria a mãe. Vocês seriam os irmãos. Mas o que isso quer dizer? Vamos supor que chegou, ou então chegou um funcionário novo, cara, muito bom. O Valdir chegou aí com todo o gás. E ele não respeita o Jefferson, porque o Jefferson sabe muita coisa. O Jefferson sabe muita coisa, mas o Valdir já sabe mais que ele. Acha que é careta, não vai respeitar esse cara. Não vai... Isso vai quebrar a hierarquia e vai trazer um conflito no sistema. Tanto é que hoje já existe, isso já faz tempo que existe, a constelação sistêmica familiar, que vem um consultor na empresa, faz um círculo aqui como vocês, e coloca um problema da família, do sistema organizacional, que a gente precisa resolver. Por exemplo, qual é um problema que hoje a nossa família Hermes teria para resolver? Vocês têm algum? Vocês podem citar que é algo que pode estar atrapalhando? Você vê? O Jefferson, que é o mais velho, fala primeiro. Isso também é hierarquia, o mais velho fala primeiro. Eu acho que como irmão mais velho, a casa está muito bagunçada e a gente está em meio a essa bagunça sem conseguir se organizar e conseguir fluir em suas próprias responsabilidades. Né? No sentido de que, por exemplo, a gente tem Peraí. Desculpa, repete. Como é que é aqui? Só falar? Ficar segurando assim. Peraí, testando 1, 2, 3. Depois o senhor corta, viu? Mas essa parte.
Agora eu esqueci o que eu tava falando, tava indo tão bem. Vai. Então, um problema, uma dificuldade, qual é a melhor palavra para se colocar? Algo que precisa ser resolvido. Uma coisa que precisa ser melhorada, né? Pronto. Eu, como irmão mais velho dessa família, né, indicaria que nós pudéssemos trabalhar mais na organização. Né? Eu acredito que todos nós temos grandes responsabilidades, cada um dentro da sua, como é que eu vou dizer, da sua função, e que às vezes a desorganização de cada um de nós em executar as nossas atividades geram problemas. Né? E eu posso até citar uma das desorganizações que eu estou procurando melhorar, já que eu cuido dos pagamentos, né? Às vezes eu acabo colocando atribuições antes do pagamento, e aí quando dá sexta-feira, 9h30 da noite, eu recebo uma mensagem do meu irmão mais novo operacional, dizendo assim, Gerson, os diários estão me perturbando, tu já pagou os caras, deu certo, deu erro, né? Então, uma falha de organização minha quanto a priorizar o que realmente deveria ter sido priorizado, ou a necessidade de ter colocado algo à frente e ter não dado importância a essa atividade que naquele momento para mim não era tão importante, gera um problema pro meu irmão operacional, né? E eu acho que quando a gente, nessa nova fase de reorganização, de reestruturação, de troca de equipe, né? Alguns irmãos se foram de casa, outros voltaram para casa, literalmente. A gente está procurando realinhar esses processos e esses movimentos para que a gente consiga trabalhar em sintonia. Eu acredito que daqui a 2, 3 meses a gente já realmente consiga trabalhar nessa sincronia harmônica entre as nossas funções. Perfeito, Jefferson, muito bom. E isso que você falou, a gente precisa entender por que está essa bagunça, né? Às vezes, a hierarquia ela é quebrada nesse ponto. Vamos supor que o Jefferson, como irmão mais velho, está esperando que outra pessoa faça, certo? E a outra pessoa acha que é mais importante, tá? Não é o caso aqui, tá? Ninguém está citando nomes. Mas alguém está tomando o lugar dele na hierarquia, na precedência dele. Ah, cara, esse negócio da diária, isso para mim não. Quem vai fazer é o Gesto mesmo. Ele é que faça, ele que se vire. E a hierarquia é quebrada, você pode olhar na família de você. Tem sempre alguém na família que faz tudo pelos outros. Que vai tomar o lugar do irmão mais velho. Às vezes o irmão mais novo vai lá, o irmão mais velho é acomodado, o irmão mais novo sempre fez, e ele leva o peso, a responsabilidade todinha da casa, às vezes nas costas. Precede, às vezes, até sobre o que a mãe teria que decidir. Ele quer decidir pela mãe, ele quer ser mais que a mãe. Ele é aquela pessoa que ela interrompe muito, dá muita opinião no que os pais decidem. Os pais dizem, não, vamos fazer assim. Não, eu quero que faça assim, vai lá e decide por ele, toma uma decisão por ele. Você quebra a hierarquia. Quando quebra a hierarquia, a lei do amor é quebrada. E há desarmonia na família. Esse é um dos motivos dessa questão da lei do amor na parte da hierarquia. Tá? O que a gente pode fazer? Trazendo aqui para o nosso convívio, né? No nosso sentido. O que a gente poderia fazer? Organizacionalmente, cada um fazer muito bem o seu trabalho, sem esperar pelo outro, sabendo a sua atribuição. Né? Tipo assim, não vou dar opinião o Jeff sabe o que é que tem que fazer, então não vou ficar dando opinião. Eu não vou fazer o que ele faz, eu não vou me meter no assunto dele, isso aqui é uma coisa dele. Porque às vezes a gente está fazendo o nosso e quer ajudar o outro, porque é o nosso ímpeto fazer mais pelos outros, mas a gente acaba atrapalhando, a gente acaba quebrando essa hierarquia. Porque o outro, você vai fazer uma coisa que o outro já tinha se programado do jeito, e cada um tem o seu jeito de fazer. E a hierarquia ela precisa ser respeitada. Né? Por exemplo, se eu for dar uma advertência aqui para o Jefferson, eu não posso chamar o Valdir, que chegou ontem, para ser a testemunha. Se eu for dar um feedback, a gente não fala advertência aqui, né? Eu nem gosto muito desse termo, eu gosto desse feedback. Dizer o que a gente espera dele e tal. O cara que chegou ontem vai participar disso? Não tem lógica. Né? Até o Davidson, que é o mais antigo depois dele, não é para participar. Isso é uma coisa que diretamente, vamos dizer assim, o Jefferson responde a mim e a Beth. Então tem que ser eu, a Beth e o Jefferson dando esse feedback para ele. Tá certo? Da mesma forma que a Isabel, que é do financeiro, não pode ir lá no setor da Monize e dizer como a Monize faz o serviço dela. Ela pode dar uma sugestão, ela pode ajudar, pedir ajuda, ou a Monize pedir ajuda dela. E aí, quando a pessoa permite, você entra no sistema e você resolve. Tá certo? Então, essa é a primeira lei.
Qual é a segunda lei que vocês acham? Pertencimento ou pertinência. Né? Às vezes, existe um membro da família que é excluído. Ou que se sente Ou que excluído, se né? sente, ou que se exclui, ou que se sente excluído, ou que não está no lugar dele, não está adaptado naquele lugar. E quando a pessoa se exclui, vai gerar também o mesmo problema. Vai quebrar essa ordem. Ele está aqui, está todo mundo aqui, ele não está. Você, às vezes eu gosto de tirar foto da reunião, aí depois a gente olha a foto. Aconteceu com gente que já saiu aqui da empresa, que passou pouco tempo. Todo mundo no clima e a pessoa assim, ó, na foto. Olhando para o outro lado, com a cabeça baixa, todo mundo rindo e a pessoa com cara triste, assim. Não, a pessoa não se integrou na equipe. Ela não pertence. Ela entrou ali, mas ela acabou não pertencendo. Eu trouxe até umas perguntas aqui do pertencimento, que é interessante para eu compartilhar com vocês. Alguém em sua família foi excluído ou não incluído, independente do motivo? Na família de vocês tem alguém que foi excluído? Todo mundo tem. Você pode até não achar, mas se você olhar os dois lados, Valdir, você vai ver que tem. Às vezes é alguém que é excluído porque é alcoólatra, ou Ou porque talvez o Roger não conheça, por assim dizer, que eu mandei como exemplo, porque é tão excluído que não chegou à vista dele essa pessoa que está fora daquele Porque a exclusão, âmbito, é porque a né? exclusão, às vezes, é como o Jess falou, a pessoa própria se exclui ou o sistema exclui. Acontece, eu tenho uma pessoa na minha família e ela foi morar em outro estado e lá entrou no mundo das drogas e tal, e voltou e deu trabalho, porque ela se sentia excluída. Mas a exclusão, às vezes, ela está tomando algum lugar de alguém que foi excluído. Às vezes ela toma o lugar de alguma coisa que aconteceu. Para pagar, vamos dizer assim, para o sistema se organizar, ela pega o peso de alguém que foi excluído. Às vezes, pode ser um filho. O cara teve um filho no casamento, como a gente fala. Às vezes o cara teve um filho fora do casamento e abandonou aquele filho. Um exemplo, né? Não criou aquele filho e a mulher nem soube que ele teve aquele filho. O cara ajuda por fora. Então, aquele filho que está ligado ao pai, ele vai sentir a falta do pai e vai refletir em alguém na família. Alguém na família se sente excluído, porque o filho daquele pai está excluído. Estou dando um exemplo, pode ser vários outros, vários motivos. Mas alguém acaba assumindo o papel do excluído. Aí às vezes vai para o mundo das drogas, é uma pessoa desregrada, é uma pessoa que é aquela ovelha negra, né? Sempre a gente tem alguém na família que vai por esse lado. Outra pergunta aqui do pertencimento. Você constantemente começa algo ou desiste? Tem muitas dúvidas sobre o que fazer? Tem dificuldade em escolher um caminho a seguir? Né? Você começa uma coisa e desiste? Às vezes é um sinal de que você não se acha pertencente à família. Você tem essa questão da indecisão. Né? Você é uma pessoa inconstante, indecisa. Às vezes você está trazendo aquilo de alguém que foi excluído. Você nunca consegue prosperar porque você desiste no meio do caminho. Você está se auto-sabotando. Né? Ela pode se sentir, e muitas vezes aqui um lado que eu já falou do vitimismo, a pessoa pode se sentir vítima. Aí eu sou assim porque meu pai não me deu carinho. Então, na percepção dela, ela tem uma sensação de que ela foi vítima e ela se exclui do próprio sistema familiar na cabeça dela, porque ela mesma acha que ela foi excluída. Muitas vezes até não. Tá? Aí eu lembrei aqui na questão do amor. Existe o amar e o gostar. Vocês sabem a diferença do gostar e do amar? Sim. Quer falar, irmã? Do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, gostar. Eu vou dar um exemplo, tá? Ah, tá. Um exemplo. Eu conheço um amigo no trabalho, companheiro de trabalho, ali na convivência você compartilha muitas coisas e você acaba conhecendo. E aí você gosta da pessoa, um sentimento gostar, ele não é tão profundo como o sentimento amar. Aí, o mais próximo que você possa falar sobre amor são do seu núcleo familiar. Porque o núcleo familiar faz com que você passe por maiores desafios em casa, você tem um sentimento de amor até mais profundo, porque você, dependendo, lógico,
desse indivíduo que está em casa, porque às vezes seu irmão você não tem tanto amor como um filho, que já é um outro tipo de amor bem mais profundo, e aí você, através dos desafios, você consegue ter uma maior convivência e compreensão, diferente do gostar, onde eu passo maiores limites. Aquele companheiro de trabalho, por gostar, ele vai me apresentar desafios de convivência onde eu vou limitar. E não vou me importar tanto quanto um do núcleo familiar. Hoje, na sociedade, é bem assim, né? O amor é comparado dessa forma. A gente sabe que o amor ele tem um maior conceito, porém, a gente ainda está na fase ainda, digamos, inicial. O amor tem um maior conceito sobre isso. Isso é o que eu entendo. Com certeza, gente. O amor, ele tem esse conceito maior, né? É diferente do gostar. O amor, ele é, vamos dizer assim, uma obrigação. Se todo mundo aqui é cristão, todo mundo aqui é cristão, né, eu acho? A gente tem a obrigação de amar. Se uma coisa que a gente tem a obrigação, depois da vinda de Jesus, depois dessas religiões judaico-cristãs, dessas religiões judaico-cristãs, é a gente amar. A gente tem a obrigação de amar. Agora, gostar, a gente não tem a obrigação de gostar. Eu tenho o dever de amar meu próximo. Aí, o que Jesus falou? Aí em Mateus, né? Acho que é capítulo 30. Já você que sabe o número dos capítulos, né, Jé? Ele fala, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como se fosse a si mesmo. Isso aí, Jesus deixou esses dois mandamentos. Perguntaram, né? O resumo Se da pudesse lei. resumir, né? Se pudesse resumir os mandamentos da lei de Moisés para esse, amar a Deus sobre todas as coisas é a próxima. Então é uma obrigação da gente amar. Agora eu tenho que amar o Deus. Cara, eu rezo por ele, eu amo, amar os inimigos, amar aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Mas eu não sou obrigado a andar com o Deus. Eu não gosto de conviver com ele, não sou obrigado. Tolerar, né? A gente tem que conviver, tem que tolerar, tem que amar, tem que aí é obrigação, mas eu não preciso gostar de Deus. Está ali trocando ideias, conversando. E aí eu também teve outra live que eu falei do perdão, né? Que a gente também tem, quando a gente perdoa, que é um ato de amor a gente perdoar. Quando você perdoa, você que é o herói da história. Se você tem duas pessoas que brigaram, as duas acham que tem razão. Aquela que perdoa primeiro é o mais sábio, é o mais inteligente. Se eu perdoei, eu deixo um monte de coisa ruim comigo. Eu vou lá e digo, cara, me desculpe, eu errei. Mesmo que ele tenha começado esse atrito, que tenha sido culpa dele, você fala. Por quê? Porque senão você vai carregar o Davidson o resto da vida. Todo dia você vai dormir, aquele cara não aguenta, me fez isso comigo, fez aquilo. Cara, tem gente que passa 20 anos casado, 20 anos brigado com o pai, não perdoa e fica arrastando. Eu costumo dizer que aquelas bolas, aquele prisioneiro americano que tem, arrasta aquela bola, né? Você está andando com a pessoa e todo dia na hora de dormir você se lembra dela, a raiva que você tem por ela, você carrega naquela raiva e só está prejudicando a si mesmo. Então, quando você perdoa, você está amando aquela pessoa e você, vamos dizer assim, você se livrou dela, você quebrou aquela bola. Ela pode continuar com raiva de você, mas você não, entendeu? Às vezes, e diz, cara, tem uma história que fala que você tem um amigo. Eu tive um amigo nessa política aí, que eu postava uma foto na minha opinião política, o cara ia nos meus comentários e dizia um monte de besteira. E o cara amigo de infância, meu. Eu nem respondia. Porque eu continuo gostando dele. A gente teve muita coisa boa, eu nem respondi porque aquilo não me ofendia. A opinião política dele, é a visão dele. Talvez até hoje, se eu encontrar com ele, tenha com raiva de mim. Eu nem sei. Eu vou dizer, mas deixa as coisas, vamos tomar um café, vamos contar as coisas da infância. Para ele ter sido ofensivo. Eu digo assim, pessoal, nunca perdoe ninguém. Eu até falei isso, Moisés. Nunca perdoe ninguém. Por quê? Porque você primeiro tem que chegar ao ponto de nem se ofender. Eu nem me ofendi, eu não vou perdoar ele, então não preciso perdoar ele. Eu não estou ofendido. Quando a pessoa ofende você... Perdoar, você tem que estar ofendido, né? Aí tem aquele trabalho, me perdoa pelo ato de não ter perdoado, me sentido ofendido, e aí eu consigo perdoar o outro. E uma das coisas que as pessoas não entendem é que a ofensa nasce de mim que recebi ela, né? O Juliano pode ter tido a intenção de me ofender, mas a escolha de se sentir ofendido é minha, né? Se eu quiser ignorar, como tem o Karnal, que é um filósofo atual, ele dá um exemplo. Eu passo numa sala
e a pessoa grita, careca! Eu realmente sou careca. Ela não está me ofendendo, ela está alertando um fato. E se eu fosse cabeludo? Eu ignoraria, porque ela está falando uma inverdade. Então a escolha nossa se ofender daquilo que o outro faz. Perfeito, perfeito. Então, perdão é isso que o Gerson falou, que a Germana falou. A gente só vai se ofender se a gente quiser. E muitas vezes a pessoa está descarregando um problema dela. Você tem que entender. Eu sempre penso o seguinte: quando alguém me ofende ou diz alguma coisa, eu penso que ela está falando sobre a atitude, não só contra mim. Às vezes ela quer expressar que ela não gostou de uma coisa que eu fiz, ou que ela faz diferente, que ela faria diferente. Entendeu? Gente, briga de trânsito, por que que acontece? Um exemplo? Porque o cara vai e desce, e já vai logo esculhambando, a pessoa vai e o cara perde a cabeça, aí esse órgão aqui, o coração, começa a acelerar. Isso aqui é o centro de tudo, capta tudo. O coração começa a disparar. Você só faz besteira quando o coração ou está muito acelerado ou está muito calmo. Já perceberam isso? Quando ele está normal, não acontece nada. Às vezes, porque aqueles assassinatos a sangue frio, o cara está tão nervoso que o coração, né, tá um gelo. Então, mas ele está fora do ritmo normal dele. Ou ele está de mais ou de menos. Você saiu agitado ali, pega lá, como teve lá no Castelão, o cara pegou uma chave de fenda e matou o outro por causa de uma briga de trânsito, aqui há muito tempo, acho que vocês lembram. Então, essa semana a mulher encostou no meu carro, deu encostadinha na porta. Ah, desci, vixi, graças a Deus não teve nenhum barulho alto, mano. Não deve ter sido muita coisa. O para-choque da mulher caiu, a mulher, pelo amor de Deus, me perdoe, eu estava errado. Você tem como ficar com raiva de uma pessoa dessa? Não tem, porque ela já está dizendo, a culpa foi minha e tal. E por mais que não tenha sido, se a pessoa tiver batido na minha traseira e vier com toda raiva, pá, ou então, a culpa foi minha, eu estou na frente, a culpa foi dela. Não, cara, a culpa foi minha, eu freiei muito forte, você não viu. Quem vai pagar é ela. Como é que ela vai ficar com raiva de mim se eu não estou ofendendo ela? Ela, mas você que vai pagar. Não, a culpa foi minha. Vou só chamar a perícia. Não estou ofendendo, estou fazendo pergunta. Poxa, legal, eu freiei aqui, você não conseguiu ver. Aí começa a fazer pergunta. Tem a questão da pergunta, que a pergunta também não ofende, né? Mas aqui, por que eu falei do perdão? Porque o perdão também tem tudo a ver com a questão do amor, né? A questão do amor. Então, perdoe, ou melhor, não perdoe. Não chegue nem a ficar ofendido, que aí você não precisa perdoar ninguém, tá? Algum dos teus antepassados prejudicaram você ou foram prejudicados, excluídos no seu ambiente de trabalho ou na sociedade? Às vezes a gente nem sabe. Às vezes o seu avô, bisavô foi excluído. E às vezes esse não pertencimento passa para uma geração futura. Assim fala Bert Helling, que é o pai da constelação familiar. Então, às vezes, tem uma pessoa nessa família, pô, minha família é tão estruturada, todo mundo bem, não tem ninguém. Aí tem um menino lá que nasce totalmente excluído dos outros. Às vezes tem autismo, às vezes tem TDAH, às vezes o menino é agitado. Aí quando você coloca na constelação familiar outra pessoa lá, ela corre para aquela pessoa. Aí quando você vai ver quem é, às vezes é um avô de 2 gerações atrás que foi excluído da família, teve que fugir, teve que mudar de cidade, foi ameaçado. Tá? E a terceira lei é o equilíbrio entre o dar e receber. Por que a gente pode falar do dar e receber? Se a gente, dentro de uma relação, pode ser família, pode ser casamento, pode ser namoro, pode ser empresa, a gente dá mais do que recebe, vai ter um desequilíbrio. Vamos supor que a Isabela, ela dá mais no trabalho. Ela produz mais do que os outros, ela faz hora extra demais, ela fica final de semana, sábado, domingo, e no final do mês ela não recebe um reconhecimento, ela não recebe uma hora extra, ela não recebe o que ela espera, mas isso é uma expectativa dela, viu, gente? Não quer dizer necessariamente que por ela estar esperando aquilo, ela precisava. Às vezes ela nem precisava fazer hora extra e está fazendo hora extra a mais. O dar está totalmente desequilibrado. Em compensação, tem gente que recebe demais e fica forçando. Ah, cara, eu tenho isso aqui para fazer. Valdir, faz isso aí por mim. E sobrecarrega o rapaz aqui para fazer coisas que não é dele. Então, tem uns trabalhando demais. Quando você vê uma pessoa fazendo demais e outra fazendo de meio, está tendo um equilíbrio entre o dar e receber. O segredo aqui é o equilíbrio, seja no sistema familiar organizacional, a mesma coisa que eu falei. Né? Então, isso, quando a gente dá e recebe de forma
igualitária, de forma mútua, existe esse equilíbrio natural. Algumas perguntas aqui. As minhas relações de troca são equilibradas? Eu tenho a sensação de que recebo mais do que posso ou que eu dou mais do que eu recebo? Na família, eu percebo o meu limite na relação com os meus pais? Será que os meus pais dão mais carinho para mim, dão mais carinho para o outro? Você percebe isso na família? Tá? Tem a questão também do gostar, né? Que eu falei, né? A gente falou a diferença do gostar. Às vezes na família acontece, eu tenho 2 filhos. Eu gosto igual dos 2. Aliás, eu amo igual os 2. Mas às vezes eu gosto mais de um. Não tem isso? Sempre na família o pai gosta mais de um, a mãe gosta mais. Por quê? Mas por quê? O que você Eu acha? acho que é a questão da afinidade. Eu acho que quando um pai, uma mãe gosta, quer dizer, ele se identifica mais com o filho, depende da intimidade que ele tem, da afinidade, entendeu? Então, creio eu que seja isso, Então, as né? Uma das. características que você se reconhece, né, no outro filho também, você acaba... Exatamente. Pontos em comum. Quando você tem pontos em comum com o filho, você tem mais proximidade. Exatamente como você falou. E aí, complementando, mesmo tendo as afinidades e pontos em comuns, existe a questão do equilíbrio. Quando uma família tenta se estruturar e ela procura, porque ela é uma instituição, um núcleo muito importante para a sociedade. Aí vem a análise que é essa situação. Se um casal se une para ter uma família, ele tem que ter noção do que vai estruturar. Aí entra essa questão do equilíbrio, porque se eu tenho noção que eu vou querer 2 filhos, eu vou ter que, independente da situação, se eu tenho uma afinição ou outro tipo de situação em comum com aquela outra pessoa que vai vir, eu tenho que ter um equilíbrio para não demonstrar esse sentimento a mais para um do que para outro, porque senão vai dar um desequilíbrio. Posso dar uma dica como eu faço? Para isso aí que a Germana falou? Você não pode demonstrar para um filho que você gosta mais de outro, é verdade. O que que eu faço? Tenho 2 filhos. E a gente precisa, como a Moniz falou, intimidade. A gente precisa ter essa proximidade para que a gente o equilíbrio do dar e receber seja percebido, né? O amor seja mostrado por igual. E o amor é para ser igual para todos. Então o que que eu faço? Eu tenho um dia pai-filho e dia pai-filha. Então na quinta-feira eu saio com a filha, na terça eu saio com o filho. Naquele dia é só eles. Porque aí eu vou ter intimidade. Tem pai que passa a vida toda com os filhos. Ele não faz um carinho, não sabe o que é que o menino gosta, porque tá sempre todo mundo junto, os filhos estão todos juntos. Ele pega, fala com tudinho, gosta de todos, mas não sabe o que é que o filho assiste, o que é que ele gosta de fazer, o que é a brincadeira preferida. E isso é tão legal que quando eu estou com meu filho, por exemplo, ele diz assim, eu estou jogando FIFA Mobile com ele no celular, estou jogando FIFA, tá, vai lá, cara, faz um gol. Tá. Ele, mano, você não pegou essa bola, tu deixou fazer gol, cara. Não sei o quê. Ei, mas tem que me chamar de senhor. Pai, eu não consigo chamar você. Porque entrou na intimidade. Isso é bacana quando ele te chama de cara. Eu acho legal. Ei, mano, ei, macho, ei, meu, ei, mano, ei, cara. Isso é bacana. Entra também o circuito da sociedade de atual, gerações, né? Eles não têm muito essa questão da geração atual, eles não têm muito essa questão do nosso perfil da nossa geração. A gente cultiva isso daí, só que é tão forte hoje em dia na sociedade do serzinho pequeno, podemos dizer, oi, mano, oi, cara, não é mais aquilo, oi, pai, oi, senhor, a gente até implanta isso. E aí a gente fica com essa concorrência sociedade e versus educação em casa, que não é nada mal você ensinar o seu filho a ter aquele respeito do senhor, porque realmente é necessário. Mas é uma boa. Gente, o que eu falei, que a Germana falou, que eu achei muito bacana. A sociedade ensina realmente a gente não ter esse respeito. Hoje, se você deixar o celular, essas coisas, a televisão ensinar, você não vai ter. Mas o que que eu faço com os meus? Olha, você me chama de senhor, senhora, quando tiver gente aqui pra dizer isso. Você me chama pai, senhor, senhora, respeito. Quando eu falo sério com ele, senhor, sim, senhor, pai, vou dormir e tal. Mas quando a gente está num momento de intimidade, ele não consegue me chamar. Ele fala, não consigo. A filha também. Pai, é muito legal, o senhor é muito legal. Aí tá, mas não vai dizer, o senhor é muito legal. Isso é muito legal.
A minha filha já tem intimidade com ela contando história da infância. Eu já conto histórias quando eu era pequeno. Olha, eu fazia isso, minha mãe fazia escondida. Ela começa a rir. Pai, conta mais histórias quando eu era pequeno. Eu invento umas histórias também. É o lúdico, né? É o que Jesus fazia. Ele contava uma parábola com uma terceira pessoa, que muitas vezes aquelas parábolas era até talvez ficção, né? Depois ele trazia para o lado dele e depois ele colocava a pessoa junto, né? Agora imagine você entrando na história, né? Uma parábola, todas as parábolas de Jesus têm uma história. A vinha, um senhor foi plantar uma vinha. Sempre era um senhor. O ladrão pode entrar de noite na sua casa quando você não está à espreita. Aí, eu sou o ladrão, e não sei quem. Aí sempre ele coloca depois ele, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sempre as parábolas de Jesus é pela salvação, né? Para você se salvar, para você alcançar o reino de Deus, a salvação. Mas o que eu quero falar das historinhas, quando vocês quiserem que as pessoas tenham, vocês chamem a atenção para o que você vai contar, inventem uma história. Muito legal, história de avião. Todo mundo gosta de história que tem avião. Alguém que pegou um avião, pegou o avião, estava para cair. Mesmo que tenha só avião na história, a pessoa vai prestar atenção. Aí no final você coloca a moral da história. Traz a pessoa para dentro. Isso é técnica de venda também. Você fazer esse storytelling, né, que a gente chama storytelling. E a outra coisa, a gente falou das relações afetivas, capacidade de dar e receber. Como é que eu me sinto, né? Como é que eu me sinto hoje? Eu estou recebendo mais amor do que eu estou dando dentro do trabalho, dentro da família? Porque às vezes você perde um casamento porque uma pessoa acha que dá mais do que o outro. Eu estou me dedicando totalmente ao meu marido, à minha esposa, e ela não está me dando, e ele não me dá o que eu espero. E às vezes, aí eu até já conversei isso com Deus outra vez, que as pessoas, elas veem um amor de 5 formas diferentes, né? Através de presentes, através do sentir, através de gestos, né? Através de palavras. São 5 formas de amar. E muitas vezes, vamos dizer que a Germana, ela sente o amor através de presente. Ela precisa ganhar um presente para se sentir amada. Ela precisa ver a coisa material. Já o marido dela, eu estou dando exemplo, tá? O marido dela, ela adora presente. O marido dela adora dizer que ama. Germana, eu te amo. É o tempo todinho. Meu amor, eu te amo. Eu preciso dizer que eu te amo o dia todinho, dizendo que ama ela. Ela não precisa disso. Se você der um presente para ela a semana todinha, ela já entendeu que ele ama. Ela adora presente. Rafael, passo o dia dizendo que me ama, mas não me dá um presente. Então ele não me ama. E ela dá presente para ele todo aniversário, lembra a data, toda semana traz um presente. Manda ela não me ama, ela não me fala que me ama, ela não demonstra isso, não diz para mim, eu preciso ouvir. Então isso, às vezes o casamento acaba por causa disso. Às vezes não é nem o dar e receber, é como a pessoa percebe o dar e receber. Você tem que entender como é que seu marido, a sua esposa, seu companheiro absorve essa parte do amor e tentar entregar o que ele quer. É igual uma venda, né? Tá certo? E a paixão, me lembrei da paixão, já. Cadê o Jefferson? Eu ia perguntar do Jefferson. Tu é casado hoje? Não é namorado? Quantos anos? De que? De relacionamento? Relacionamento. 8 meses. Tá na paixão. Moniz, eu falo pra Moniz, mostra a Moniz. Moniz. Peraí, vamos perguntar. Fazer a pergunta aqui pra Moniz. Moniz, quantos anos de casado, relacionamento? 15 anos. E ao todo, 25 anos. Você é apaixonado pelo seu esposo? Não, eu acho. Eu Tá amo na ele. fase do amor. Não, eu acho que está na fase do amor. Pessoal, é químico. Eu acho que não sei se é o Leandro Carnal também que fala, né? Ele fala que paixão só são 24 meses. Depois de 2 anos. Por isso que eu recomendo, e aí eu criei uma teoria, depois que eu vi isso, você tem que noivar pelo menos 2 anos, né? Pra saber se você gosta. O pessoal diz que quando junta os pães de bunda, é que você sabe, né? Que junta tudo, passa 2 anos convivendo, vão viver, mas é o tempo de uma vez que a paixão ela passa. Né? O Pablo Marçal diz que a paixão é uma pá que bate na cabeça da pessoa, pá, e ela cai no chão. Eu achei engraçado esse vídeo, eu achei no lado. Porque a pessoa fica tonta por 2 anos, né? Só vai levantar depois de 2 anos, tá apaixonada. Apaixonada. Aí o cara é feio, não trabalha, é vagabundo. É o que for, mas a pessoa está apaixonada. Para ele é a melhor pessoa do mundo.
não vê nada disso, irmão. Não vê se o cara é bom, se é feio, se é ruim, se a família presta, se não presta. Né? E a gente também tem que ver tudo isso. A questão do ambiente familiar toda é importante quando você for casar. Quando você casa com a família toda, tá certo, gente? Você casa com uma pessoa, eu caso com uma cidadã, e o filho dela, e o irmão dela é drogado, deve dinheiro, agiota, é cheio de problema, é perseguido pela facção. Você vai casar com o cara, porque na hora que ele for preso, a irmãzinha dele vai dizer: vamos soltar meu irmãozinho, vamos pagar aqui para ele a fiança para ele soltar, um traficante vai matar ele. Você casou com a família, meu. Se tiver um problema, vai bater na sua casa lá o problema. Depois vai ter que morar com você lá, o cara. Então, prestem atenção também, façam uma entrevista social da família. Esses 2 anos é importante para isso. E tem que treinar as pessoas que você ama. Procure fazer um bom recrutamento e seleção da pessoa que você vai passar a vida toda. Por isso que é bom no noivado e no namoro você namorar bastante e errar bastante. Mas quando você for noivar mesmo, que noivo para casar, né? E você só sabe se a pessoa te ama de verdade na crise. Diga que vai terminar para ver o que a pessoa diz. A irmã está namorando aí há 1 ano, tá apaixonada. E ela disse pro cara, o marido, o namorado chegou e disse: irmã, eu não quero mais nada com você. Terminou, tirou as fotos dela lá do Orkut. do Instagram, tá brincando? Do Instagram, né? Do Facebook. Aí a Germana fica desesperada. Não, volte pra mim e tal. O cara tava testando. Aí na outra semana, ela tava vendo se você gosta de mim. Se ela insistir, ou se ela respeitar, ou se ela ainda mesmo assim ainda quiser ficar com ele, ela ama. Então é uma crise que ela passou, né? Você pode forçar uma crise falsa, né? Claro. O ruim é a pessoa não gostar da outra, você terminar e a outra vai embora mesmo, né? E não volta mais. É porque não era pra ser. Mas é porque não era pra ser. Porque se ela gostasse, ela não tinha voltado, né? Ao contrário. Tá certo? Paixão, amor, gostar, não gostar. O que a gente pode falar mais do amor pra gente finalizar? Amor incondicional. 3 tipos de amor. Perfeito. Amor incondicional. Peguei aqui, ó. Existe o amor condicional e incondicional. Cadê? Eu vou até escrever aqui. 1, 2, 3. Eros, filia. E o incondicional como é o nome? Ágape. Eros é o amor erótico. O amor, paixão, o amor que você tem pelo outro, e ele é condicional. Condicional. O amor filia, o amor entre irmãos, entre os filhos, entre as pessoas. Você amar o próximo, né? Também ele é condicional. E esse amor aqui, ágape, que é o amor de Deus, ele é incondicional. Porque Deus ama a gente de forma incondicional. Então, você ama o seu próximo, você é apaixonado, é uma condição. Na hora que a pessoa trai você, você deixa de amar. O amor do irmão, você ama o próximo. No momento que a pessoa não quiser mais receber, você pode querer dar amor para a irmã. Se ela não quiser receber, cortou. O amor não vai chegar para ela. Também é condicional. E o amor ágape, que é o de Deus, é um amor incondicional. É o amor de Deus. Então a gente tem essa obrigação de transbordar. E Deus, e quando a gente fala do amor, que eu falei que era a obrigação da gente amar, a gente tem sempre que ensinar. Aí a gente tem que ter a ordem inversa, tá? Para a gente amar, primeiro a gente tem que amar a Deus, depois você ama o próximo, e o amor eros, ele é egoísta também, é o amor de si mesmo também, aquele próximo, e aqui é o amor de Deus, tá? Então, primeiro você começa a amar a Deus sobre todas as coisas, incondicionalmente, ama teu próximo, como Jesus falou, que é o 2º mandamento, e o terceiro, amar a si mesmo. Agora, para a gente aplicar isso na prática, eu vou deixar algumas sugestões para a gente fazer, gente. A gente só tem mudança na vida se a gente fizer algumas coisas. O que a gente pode fazer para a gente treinar o amor? A gente pode anotar algumas atividades, tá? Quais são
As habilidades que você tem e que você gosta, Jefferson. Coisas que você ama fazer, falando do amor. Cozinhar. Cozinhar. Quando eu gosto de uma pessoa, eu cozinho pra ela. Gosta de fazer as coisas para os outros, de se doar. Uma coisa que você gosta de fazer e às vezes talvez nem esteja praticando mais. Eu sou muito da vida do Jefferson. Adoro cozinhar. Porque quando eu cozinho bem e a pessoa, eu gosto de compartilhar ali, feito com amor, eu faço com muito amor. Então, cozinha com muito. Quiserem falar, mas ó, essa questão do Jefferson falou, cozinhar, a Germana falou também, é fazer isso servir os outros. Mas assim, por exemplo, gostem, você podem pegar aí e escrever 30 coisas, uma por dia, que você gosta de fazer que você não está fazendo. Pode ser ir para uma praia, pode ser cozinhar, pode ser ligar para uma pessoa que você gosta. 30 coisas. Anota isso aí. Se você conseguir fazer, vai mudar a tua vida. Faz uma por dia. Claro que vai ter dia, com certeza você não vai conseguir. Cara, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de visitar meus pais, eu gosto de brincar com meus filhos, eu gosto de ir para o shopping, eu gosto de ir para o cinema. Aí tem milhões de coisas que você gosta de fazer e nunca mais você fez. O que é que você pode fazer hoje? O que é que você pode fazer hoje para você se amar? Pega uma coisa por dia. Hoje, Pra você demonstrar amor. para você mesmo. Esse amor é para você. Não, esse amor é para você, uma coisa que você gosta que não está fazendo. Sair daqui, hoje eu vou pegar meu filho e vou dar uma volta com ele na praia, que ele adora ir dar uma volta na beira-mar. Um exemplo. Ser presente, né? Uma coisa que você gosta que você não está fazendo. Não, mas a dúvida da Germana é fazer Tudo, pra si, tudo. fazer pro outro. Para si. É uma demonstração de amor Não, próprio. próprio. Essa atividade é para si. 30 coisas que eu gosto e que eu não estou fazendo. Ah, hoje eu vou dormir cedo. Hoje eu vou, sei lá, acordar tarde amanhã. Eu sempre tenho que acordar cedo. Coisa que você gosta, que te faz bem. Eu vou ler um livro que eu nunca mais li. Eu vou numa praia, eu vou num shopping, eu vou cozinhar uma comida para chamar minha família para vir aqui e nunca mais ver. Eu vou compartilhar. Eu vou doar, eu vou numa instituição de caridade que eu nunca mais fui, eu vou conversar com alguém, não precisa dar nada, às vezes você vai conversar. Faça nesse mês, todo dia uma coisa que você nunca mais fez. Cara, eu vou dormir depois do almoço, eu adoro dormir depois do almoço. 20 minutinhos de sono depois do almoço é fantástico. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de acordar cedo. Eu gosto de caminhar, eu gosto de ir pra praia, eu gosto de andar de bike. Eu gosto de acordar cedo, mas eu também fico com sono, então eu gosto de dormir meia hora depois do almoço. Né? Quem puder, durma. Eu, nas empresas que eu trabalhei, eu tinha um cantinho lá que eu descansava, meia horinha. Tá certo? O que ele faz bem, coloca essas coisas. Até outra coisa. Cara, uma coisa que é uma coisa que você mostrar que você se ama. Tempo de qualidade com a sua família. Você pode passar tempo com a sua família. Quando você chega em casa, você vai olhar as suas redes sociais. Quando você vê, você está 1 hora mexendo lá. Nos vídeos. E o teu filho lá olhando para ti, querendo brincar, rodeando. E você solta aquele celular quando você chegar, toma um banho e vai brincar com ele. Então deita no chão, rola com ele, com o filho. E aí, uma atividade, vai lá, silencia lá os teus amigos que você mais gosta de curtir. Exclui algumas pessoas que só vai perder tempo vendo besteira. Só foi o que eu fiz essa semana? Vou dar um exemplo disso aqui. Eu tinha uns 20 grupos que eu participava. Eu saí dos 10. Eu saí, mandei um recadinho lá, gente, agradeço, estou com muitas tarefas, estou sem tempo de olhar, estou saindo desse grupo, agradeço a vocês, está aqui o meu contato, trabalho na Hertz, eu mandei um Instagram da Hertz, siga a minha empresa e está aqui meu contato. Sabe o que acontece hoje, mano, quando eu acordo? Tem só 4, 5 mensagens de grupo, geralmente é o da empresa, o da família, aqueles bom dia, boa tarde, mas não tem mais aquele monte de grupo de besteira que passava política, futebol, porcaria. Aquilo ali tá tão leve porque eu ficava 10 minutos lá, assim que acordava, limpando as mensagens. Hoje eu nem olho mais. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou desligando o celular, só estou abrindo o celular às 7 horas. Mas o da empresa fica ligado, tá? Mas o meu pessoal, que é o que toca mais, está desligado. Se vocês quiserem falar comigo, o da empresa está lá. Depois das 7h30, porque eu vou para academia, termino às 7 horas, tomo meu café, fico com meu filho, depois é que eu venho trabalhar. Qualidade de vida que eu quero. Tá certo? Façam isso, tá? Vocês vão ver como é.
E os próprios Instagram que eu tenho 3, 4 que eu gosto de seguir para aprender, e os outros é só besteira. Silencio. Silencio mesmo. Você vai lá e silencia. Então nem olha. Facebook eu não sei nem quanto tempo eu não olho. Eu só entro para postar as coisas. O grupo da empresa. Eu entrei hoje 2 vezes para postar foto da empresa. Outra atividade, cara. Diminuir o tempo das redes sociais. Cuidar da saúde, cuidar de si mesmo, cara. Vai lá cuidar da saúde, fazer um check-up, fazer um exame, dar uma respirada, dar uma meditada. Não quero ninguém trabalhando mais, passando das 5 horas. Viu, Germano? Você tem uma antecedente. Você vai sair 5 horas. 5 horas. Eu vou mandar a via rede. Ó, vou mandar via rede, colocar um bloqueio no computador. Depois cai. E os ar-condicionados desliga para não gastar energia. Vou precisar fazer a programação. Porque a pessoa não pode querer ficar aqui por causa do ar-condicionado. Na hora que esquentar, eles vão embora. Faça isso, cuide de você, vá no médico, vou fazer uma consulta, tem que se cuidar também. Né? Eu estava numa vida muito agitada, não bebia água, o que aconteceu? Recentemente fiquei doente, pedra dos rins. Era só uma preda. Mas... E, deixa eu ver se teria mais alguma coisa. E é isso, gente. E a outra é... Ó, até anotei aqui, já, Mateus 12:30. Amar a Deus de todo o coração. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E aí, o segundo é a gente amar ao próximo, né? Uma outra tarefa. O que a gente pode fazer pelo outro? Deus quer que a gente transborde na vida dos outros. Faça algo de bom pelos outros. Não faça um gesto de carinho por alguém. Transborde. Tá? Que coisa melhor do que tratar bem. Gente, se você quer saber se você está no caminho certo, nos seus objetivos de vida, os seus objetivos de vida eles são só para você ou ele inclui outras pessoas? Se você trabalha só para você, só para sua família, só para comprar suas coisas, para ter seus bens, Deus vai te dar pouco. Mas se você diz, Deus, pode pedir. Deus não é egoísta de dar os bens se você quiser, não. Desde que você transborde, que você compartilhe com os outros. Conhecimento, por isso que eu gosto de tudo que eu estudar, eu gosto de ensinar. Porque eu imagino que vai mudar a vida de alguém. Então eu aprendo de manhã, eu já anoto, já ensino à tarde. Vou fazer a questão da mentoria para ensinar as pessoas. Ah, Hermes, eu fico muito feliz, todo dia eu rezo. Tem a questão da gratidão, que a gente já falou também. Você acorda de manhã e agradece por 10 coisas, pelo menos, que você fez no dia anterior. Seja grato. Quando você agradece, Deus te dá mais. E se você pede, eu agradeço por cada funcionário. O mestre do seu Enilton, que para mim é o mais antigo. Eu digo, do seu Enilton ao Jefferson, está todo mundo abençoado. Abençoe, protege e que dê muitas coisas, porque quando a gente faz, a empresa é uma missão. Eu vejo como meus filhos, sinceramente. A gente falou de pai, de sistema familiar, eu vejo todos como filhos. Claro que tem uns que a gente tem mais proximidade, outros que tem menos. Mas quando vem para cá, eu falo com todo mundo e agradeço. E quando pago o salário, eu imagino que aquele salário seja para que eles façam coisas boas na vida deles. Seja que vá cheio de bênçãos. Por isso que volta para a gente. Porque a gente tem aí 300 funcionários, indiretos, diretos, famílias, fornecedores. Cada um desses 300 tem mais 3, 4 na sua casa, a gente ajuda mais de 1.000 pessoas. Ou mais. Ou mais. O fornecedor, desde o cara que faz a camisa, desde o cara que vem aqui entregar a quentinha. Você está ajudando também a vizinhança, o cara que faz a quentinha. O dono do prédio que a gente paga o aluguel. Tudo, imagina o sistema de pessoas, o sistema organizacional que está sendo beneficiado. Não façam isso. Aí Deus fala que a gente tem a missão também de ensinar sobre o amor. Por isso que a gente está falando de amor. Não conheço nenhuma empresa que talvez traga um tema desse para uma reunião. Tá? A gente vai falar mais disso. Temas que a gente não vê no dia a dia. A gente está escrevendo um livro, são 33 capítulos, e todo dia eu vou ensinar 33 arquivos de riqueza para ensinar os filhos. Mas é um livro para os pais. A criança não vai ler. E vai treinar os pais a ensinar os filhos. Ah, Juliano, que autoridade você tem para isso? Autoridade prática e o resultado que eu vejo na minha família, na minha empresa. Sabe o que eu faço com amor? Então um dos temas do livro vai falar sobre amor e perdão. Então eu falei aqui, direcionado para os filhos. Como é que a gente ensina a criança amor e perdão?
dando os exemplos, carinho, incentivando, falando de Deus. Então vai ter algumas tarefinhas. Cara, eu estudei num colégio, foi o melhor colégio, onde eu mais aprendi. Porque no final do capítulo, viu, Jefferson? Eu assistia 4 aulas, né? Matemática, português, história e geografia. Aí eu tinha que estudar, porque na próxima aula eu tinha que entregar a tarefa mínima. Me lembro, era tarefas mínimas. SPS, Sistema Padrão de Ensino. Antigo Colégio Ângulo. Para mim foi um colégio fantástico. Isso aí era bom, porque a cada tarefinha a gente ganhava 0,1 décimo para ajudar na prova. Aí agora, se eu fizer 10 tarefas, eu vou ganhar 1 ponto. Então fazia todas as tarefas. O que acontecia? Eu aprendia tudo. Você não esquece quando você estuda. Quando você pratica o que você aprendeu. Exercita o que você aprendeu. Então eu estudava de manhã. E outro, uma dica também. Você quer ensinar seus filhos a tirarem boas notas? Existe a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Quando você ensina, quando ele aprendeu na escola que o professor ensinou, obrigue, nem que seja obrigado. Bota seu filho para sentar à tarde para revisar a aula no mesmo dia. Se passar para o dia seguinte, a pessoa dormir, já vai para aquela memória de curto prazo e começa a entender. Você reforçou, mais uma vez, 80% da aula você vai lembrar. E se você ler mais uma terceira, praticamente você lembra de tudo. Aí a revisão da prova é fácil, você vai lembrar de tudo, porque já começou a ir para a memória de longo prazo. Aí fixou. Então o que eu faço? Eu assisto uma aula de manhã e outra forma fantástica, que aí 100% de aprendizado, é você assistir a aula, é você escrever e revisar no mesmo dia, e a terceira é fazer isso que eu estou fazendo, ensinar para vocês. Quem ensina aprende 2 vezes. Então ensinem também, tá? Eu quero todo mundo aqui ensinando. E como eu falei para o Jefferson, já falei para vocês, a gente pode ser uma família que pode estar a vida toda aqui. Eu tenho certeza que ninguém quer sair da empresa. Tá? E se quiser sair, vai ter a bênção para sair, se for para ir para uma coisa melhor. A gente não vai segurar ninguém de jeito nenhum. Mas o que eu quero é que vocês cresçam junto com a gente. Tá? E, de repente, até ser um sócio da empresa, ser um fornecedor, ser alguém. Tá? Germana vai fazer o método CIS com a gente vai pagar uma parte para ela. O Jefferson também foi convidado. Amanhã tem uma palestra sobre o método CIS. R$50 lá. Eu passei no grupo, ninguém se manifestou. De repente, se alguém tivesse pedido, talvez a gente tinha pago para ir. Uma palestra amanhã. Tá certo? Eu tenho um compromisso. Aprendam. A coisa que fica para sempre é o que vocês aprenderem aqui. Tá certo? Então é isso. Se você gostou, Juliano Fontinelli 1 nas redes sociais, Hermes Logística. Entra nas redes lá, curta, compartilha aí. É isso, gente. Vamos transbordar. Um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos. Obrigado. Valeu.